Olá, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa resolução de exercícios sobre as propriedades de radiciação. Bom, aqui o primeiro exercício faz referência a um texto teórico, mas, basicamente, esse texto se refere às propriedades da raiz de um produto ou de um quociente, ou seja, quando eu quero calcular a raiz de uma operação de multiplicação ou de divisão, e que isso pode tranquilamente ser modificado como sendo o produto das raízes ou o quociente entre as raízes. Porém, essa propriedade ela não é válida para soma e para subtração, e é isso que a gente quer mostrar, ok? E no final temos duas lacunas para preencher com o símbolo de igual ou diferente e com o equivale ou não equivale. Então vamos lá. No primeiro caso, nós temos a soma de 9 com 16, então a gente vai resolver primeiramente essa soma que está dentro da raiz. Então isso fica para nós como a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é conhecida, é 5. Resolvendo as raízes separadamente, então nós temos raiz de 9 é 3, a raiz quadrada de 16 é 4. 3 mais 4, 7. Então, observem que resolvendo da primeira maneira a gente obteve 5 e da segunda 7. Logo, a raiz quadrada de 9 mais 16 é diferente da raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 16, ok? E a raiz de uma soma, então vamos preencher com o termo não equivale. Necessariamente a soma das raízes. Façamos o mesmo teste agora com a subtração. Então, raiz quadrada de 25 menos 9. Então, nós temos a raiz quadrada de 16, que é 4. Raiz quadrada de 25 menos a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 9 é 3. 5 menos 3, 2. Então, dá para a gente observar que aqui também os resultados não bateram. No primeiro caso, nós temos 4, no segundo caso, 2 como resposta. Logo, a raiz quadrada de 25 menos 9 é diferente da raiz quadrada de 25 menos a raiz quadrada de 9. E a raiz de uma diferença não equivale necessariamente à diferença entre as raízes, ok? Passando então para o exercício 2. Aplicar uma das propriedades da radiciação mostradas anteriormente e calcular o que se pede em cada item. Bom, então vamos lá. No item A, então, nós temos a raiz cúbica de 4 elevado ao cubo. Então, a propriedade nos diz que quando o índice da raiz é igual ao expoente da potência, então, como são operações inversas, a gente pode cortar e nós temos como resposta o próprio 4. Na letra B, a gente segue essa mesma ideia, em que a gente quer calcular a raiz quadrada de 7 ao quadrado. Bom, índice e expoente são iguais, eu corto e tenho como resultado apenas o 7. A letra C já muda um pouquinho. Nós temos a raiz quadrada de 3 elevado à quarta potência. Bom, nós sabemos que a raiz quadrada, ela nada mais é do que uma potência de expoente fracionário. Então, façamos o processo inverso. Vamos transformar isso aqui em uma potência. Então, permanece o 3, o 4 vai no numerador e o 2 que está lá no índice vem aqui embaixo no denominador. 4 dividido por 2 é 2 e 3 ao quadrado é 9. Na letra D, nós temos a raiz quadrada de 11 à sexta. Vamos fazer o mesmo procedimento. Repito, 11, o expoente 6 dividido por 2. Então, 11 elevado ao cubo, que é 1331, ok? Na letra E, raiz cúbica de 5 elevado à sexta. Raiz cúbica de 5 elevado à sexta. Repito a base 5, permanece o 6, dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2, então 5 ao quadrado, 25. E a última, raiz quinta de 2 elevado a 15. O mesmo procedimento. Repito 2,
permanece o 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 é 3, e 2 elevado a 3 é 8. Dando continuidade, no exercício 3, nós vamos fazer uso dessa propriedade e vamos fazer uso da propriedade que nos permite fazer com que a raiz de um produto se torne o produto das raízes, ou a raiz de um quociente se torne o quociente das raízes. Então, é isso que a gente vai fazer aqui no primeiro. Num primeiro momento, eu vou separar em duas raízes. Então, vai ficar a raiz quadrada do 5 elevado à quarta vezes a raiz quadrada do 2 elevado à sexta, separadamente. Agora eu vou fazer uso da propriedade do exercício anterior. 5 elevado a 4 dividido por 2, vezes 2 elevado a 6 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2, e 6 dividido por 2 é 3. 5 ao quadrado, 25. 2 elevado a 3 é 8. 25 vezes 8, 200. A letra B é o mesmo procedimento, porém a gente está trabalhando com um quociente. Então, vamos lá. É uma raiz cúbica, certo? Então, raiz cúbica de 2 elevado a 9, dividido, então percebam que eu estou separando, pela raiz cúbica de 5 elevado a 6. Feito isso, vou usar a propriedade do expoente fracionário. 2 elevado a 9 sobre 3, dividido por 5 elevado a 6 sobre 3. Resolvendo a divisão dos expoentes, 9 dividido por 3 é 3, 6 dividido por 3 é 2. 2 elevado ao cubo é 8, e 5 elevado ao quadrado, 25. 8 sobre 25 não tem simplificação, então o nosso exercício já está resolvido. E agora, no nosso último exercício da avaliação nacional do sistema COC de ensino, a expressão raiz de 4 vezes raiz de 50 dividido por raiz de 8 foi obtida quando o estudante desenvolvia cálculos sobre raiz quadrada. Desenvolvendo-os corretamente, ele deverá concluir que essa expressão é equivalente a... Então, vamos fazer uso das propriedades que nós conhecemos até esse momento. Percebam que a raiz de 4 é conhecida, mas a raiz de 50 e de 8 não. Então, não faz sentido eu começar resolvendo essa raiz de 4, porque eu vou ficar preso nas outras. Então, ao invés de, como eu fiz no exercício anterior, separar os valores que estavam multiplicando em duas raízes, eu vou pegar essas duas raízes da parte de cima e vou fazer virar uma só. Então, 4 vezes 50 é 200. Então, eu vou colocar na parte de cima raiz quadrada de 200 e embaixo permanece a raiz de 8, ok? Então, eu resolvi somente esse produto aqui. Feito isso, eu vou colocar o 208 dentro da mesma raiz. Então, eu vou fazer uma raiz bem grandona aqui. 200 dividido por 8, porque isso eu também posso fazer, sempre que for multiplicação ou divisão. Bom, 200 dividido por 8 é exatamente 25. E olha só, agora eu caí numa raiz quadrada conhecida. Raiz quadrada de 25 é 5 e a minha alternativa correta é a alternativa